primeiramente agradecer aqui o convite, a oportunidade de poder apresentar o plano estratégico. Vou tentar ser bem sucinto. Uma boa parte dessa apresentação já foi até divulgada nas audiências que a gente já fez e nos encontros. Ontem a gente teve até uma outra audiência em Bom Sucesso. Agora a gente está numa fase de discussão regional do plano, e aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês com detalhes sobre isso. Nós temos uns grandes desafios ao longo desses próximos meses. Um deles se refere à discussão, à participação no plano estratégico. A gente concluiu uma primeira versão, agora estamos coletando as sugestões e avaliações das pessoas, para aí sim termos uma versão final. Ao mesmo tempo, temos o Plano de Desenvolvimento Sustentável, traz uma visão para 2030 da cidade e, portanto, também é um desafio muito grande, né? A gente está estipulando essa visão para 2030 num cenário que a gente tem hoje de grave crise econômica, problemas orçamentários bem elevados. Então, planejar considerando esse cenário é um pouco difícil, né? Pode passar, por favor. Na verdade, a gente, com esse plano estratégico, que é o foco da apresentação de hoje, nós tivemos assim, algumas questões básicas como premissas. Uma delas foi fazer com que o planejamento ele não fosse só um planejamento da cidade, e sim um planejamento articulado com a região metropolitana. Então, uma questão importante para nós é mudar um pouco esse paradigma que tínhamos nos planos estratégicos anteriores, um plano muito voltado para dentro, para a cidade, sendo que a gente sabe que a cidade tem uma série de complexidades e ela vai muito além dos seus problemas. Na verdade, os problemas são metropolitanos, vários deles, especialmente os problemas urbanos, né? Um outro aspecto é que esse plano é um plano que tem as características de governo. Ele é um plano para 4 anos e está muito linkado com as prioridades de governo aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, porém, é um instrumento de planejamento e que precisa ser institucionalizado de uma maneira perene, né? Ele já está na lei orgânica, é um instrumento previsto na lei orgânica. Então, a nossa preocupação é que ele seja um instrumento de planejamento efetivo, também de Estado, não só de governo, né? Apesar de a sua base principal ser um plano de governo. E, portanto, a nossa preocupação em fazer um amplo processo de participação para que a gente permita que a população se expresse e também possa dar sugestões para esse plano. Um outro aspecto é que a gente vem tendo uma grande linha de trabalho ligada à questão da desigualdade na cidade. Então, a gente sabe que a nossa cidade ela é marcada por profundas desigualdades sociais, desigualdades espaciais, territoriais. Então, essa é uma das grandes preocupações do plano, a gente tentar amenizar um pouco essas disparidades entre as diferentes regiões. Bom, como eu falei, nós temos uma série de instrumentos de planejamento sendo pensados no momento e que precisam se articular de alguma forma. A Subsecretaria de Planejamento é uma estrutura nova, criada nesse governo, e nós sabemos que existem uma série de planos e, por vezes, o nosso grande desafio é fazer com que esses planos se articulem, se falem e não sejam mais planos de prateleira, e sim planos efetivos, articulados entre si. Então, nesse sentido, nós estamos construindo o plano estratégico, uma visão de 2020, com objetivos e metas a serem perseguidas para 2020. Temos o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que é um arcabouço para princípios de sustentabilidade a serem seguidos pela cidade, pelas instituições, até 2030. E, ao mesmo tempo, temos uma série de outros planos que têm que se relacionar a eles. Então, os planos setoriais, como o plano de mobilidade, o plano de habitação, vários deles alguns deles têm que sair, né, que ainda não saíram, outros têm que se consolidar, de fato, têm que estar integrados numa mesma lógica.
Nosso objetivo é, de uma certa maneira, proporcionar uma costura entre esses planos para que eles se falem de uma maneira adequada, tenham uma coerência. Bem como a articulação plano-diretor, que trata da política urbana, das diretrizes de política urbana, sabendo que o nosso plano diretor ele vigora até 2021. Então, dentro desse período, nós temos aí um novo plano diretor a ser pensado nessa mesma lógica. Então, quando a gente fala de linhas temporais, né, a gente está pensando aí na década 2020-2030, com um novo plano diretor, com um plano de desenvolvimento sustentável agora e com os futuros planos estratégicos. Ao mesmo tempo, temos o plano metropolitano, que é fundamental e tem que ser articulado a essa lógica, e uma figura que já estava presente no plano diretor, mas que ainda não havia sido regulamentada, que são os planos regionais. Então, a cidade ela é dividida pelo plano diretor em 16 regiões de planejamento, e cada uma delas deveria ter um plano regional. Mas isso ainda não havia sido regulamentado, não havia sido feito, e vem sendo há uma tentativa de que isso seja feito nessa nova gestão. Houve uma regulamentação das regiões de planejamento e para cada uma dessas regiões há a figura de um superintendente regional, né? E cabe a esse superintendente fazer o planejamento de cada uma das 16 regiões. Então, para que a gente tenha uma coerência, todos esses planos têm que se falar, a gente tem que buscar essa interconexão e esse alinhamento entre eles. Bem como também o alinhamento ao plano plurianual e à lei orçamentária anual, assim como a lei de diretrizes orçamentárias. A gente já fez um esforço grande esse ano de tentar fazer um link entre essa primeira versão do plano estratégico com o PPA, mas o esforço é contínuo e grande, porque quando a gente se depara com restrições orçamentárias muito significativas, como nós estamos passando, né? Então a gente tem que sempre estar revisitando para que esse alinhamento de fato seja contínuo e aconteça de fato, né? Bom, nessa visão 2030 nós estamos perseguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, que são para 2030. Nosso objetivo é aprofundar, ir além desses numerozinhos das caixinhas e aprofundar nesses grandes objetivos e alinhá-los nessa visão 2030, considerando todos os seus indicadores, suas metas, inclusive. Pode passar. Bom, então, temos nesse curto período aí esses desafios, que é o plano estratégico, o plano de desenvolvimento sustentável e os planos regionais. Pode passar. O plano de desenvolvimento sustentável, ele trouxe para a proposta do plano estratégico as 4 dimensões de sustentabilidade, ou seja, a dimensão econômica, a dimensão social, a urbano-ambiental e a governança. E essas 4 dimensões estão presentes, vêm do plano de desenvolvimento sustentável, mas se transportam para o plano estratégico, né? Nós entendemos que é fundamental que esse plano de desenvolvimento sustentável ele tenha no seu cerne, né, a discussão e a participação das pessoas na construção desse planejamento, a promoção das transversalidades entre políticas públicas, considerando que é fundamental que essas 4 áreas, grandes macro-áreas, né, elas se falem, elas se articulem para a gente ter uma política pública mais efetiva, bem como a gente tenha um plano pragmático, mesmo que seja para 2030, de maneira que ele possa ser monitorado, seja avaliado constantemente pelas pessoas e pela própria prefeitura. E já os planos regionais têm um escopo definido no plano diretor. Esse escopo ainda tem que ser revisto e detalhado, junto com as superintendências regionais, mas, de certa maneira, o fundamento deles é proporcionar uma articulação das políticas públicas nas diferentes regiões, bem como definir metas e orçamentos específicos para cada uma das áreas. Bom, o plano estratégico em si, ele tem 4 grandes dimensões,
que se dividem em áreas de resultado. Cada uma dessas áreas de resultado possui iniciativas e metas associadas que vêm em conjunto projetos, ações, indicadores de acompanhamento, orçamento e marcos ao longo do tempo. Obviamente que nessa primeira versão existem as primeiras 65 propostas, né, de projetos, com as 101 metas e as fases subsequentes ainda devem acontecer, né, de detalhamento desses projetos, da projetização dessas propostas, bem como a definição dos orçamentos em nível detalhado e dos marcos ao longo dos próximos anos. Bom, então, como eu falei, são 65 iniciativas em 101 metas, elas se distribuem em 7 grandes áreas de resultado, que são como se fossem grandes diretrizes estratégicas, ou definições estratégicas, linhas estratégicas. Na economia temos o Rio Global Produtivo, Inovador e de Oportunidade, com 7 metas e 6 iniciativas. Na área social, que é a mais significativa e, vamos dizer, pesada, né, desse plano, ele se divide em 3 grandes áreas, que é saúde preventiva e emergência social, especialmente nas áreas de saúde, direitos humanos e assistência social. A capital humano na formação do carioca, com propostas na área de educação, esporte e cultura, basicamente. O Rio Seguro e Vigilante, com várias propostas na área de segurança e também de ordem pública. Na área urbano-ambiental, que eu acredito que seja um grande tema discutido aqui nesse fórum, nós temos 2 grandes áreas de resultado: o Rio Verde, Limpo e Saudável, com questões muito fortes de meio ambiente e saneamento ambiental, e o território descentralizado, inclusive conectado, com participação expressiva das áreas de urbanismo, patrimônio, habitação, patrimônio cultural, habitação e mobilidade. E na área de governança, vários aspectos ligados à melhoria da eficiência da máquina pública, a questão das finanças municipais, a própria estrutura de governança descentralizada, que é um modelo que ainda tem que ser construído para que seja efetivamente executado e com sucesso, transparência, participação, todos nesse pilar da governança, nessa dimensão da governança. Bom, entre as diferentes iniciativas, as 65, né, nós temos, por exemplo, temáticas muito diferenciadas, muito diversas, mas nós temos, por exemplo, aspectos ligados ao trânsito, à melhoria da segurança e da redução dos acidentes, né, redução do nível de acidentes e mortes no trânsito. Nós temos, por exemplo, o Mais Acessibilidade, que é uma proposta ligada à melhoria da conservação de calçadas com uma melhor acessibilidade, de maneira que integre e conecte especialmente áreas de praças, que também passariam por uma revitalização por meio de uma outra iniciativa chamada de Praças Cariocas, e além disso, fortemente da área da Subsecretaria de Urbanismo, o Conecta Rio, né, que também prevê uma forte intervenção em áreas de centralidades, com melhoria para o pedestre e espaços públicos mais confortáveis e acessíveis. Então, na área específica urbano-ambiental, existem diversas propostas e projetos que se conectam, né, de maneira que a gente possa ter uma sinergia entre eles. Na área específica social, nós também temos aspectos importantes, como, por exemplo, a reestruturação do sistema de hospitais, que está colocado na iniciativa de governança hospitalar, bem como a implantação de clínicas de especialidades voltadas para um atendimento de nível secundário, né? Então, indo um pouco além da estratégia de saúde, de atenção primária à saúde, que também tem uma iniciativa, né? Ou seja, a atenção primária à saúde seriam as clínicas da família, basicamente, né? E a clínica de especialidade seria um segundo nível, onde você tem um atendimento um pouco mais especializado,
e voltado para pequenas cirurgias, etc. Em um nível um pouco mais complexo, mas não tão complexo, obviamente, a ponto que é atendido pela outra iniciativa de governança hospitalar. Existem alguns outros projetos também bem interessantes, alguns deles até projetos de gestões anteriores, como, por exemplo, os territórios sociais, que é um projeto bem interessante que tenta buscar famílias em situação de alta vulnerabilidade na cidade, que por vezes estão invisíveis, né, sob os olhos do município, do poder público, entre outros. Então, sim, é interessante falar também do Rio Metropolitano, é uma iniciativa de articulação metropolitana, com propostas de convênios entre o município do Rio e os municípios da região metropolitana para intercâmbio de experiências. E também no Rio Responsável e Transparente, alguns mecanismos de participação e transparência, bem como no planejamento Planeja Rio, também algumas iniciativas de participação, especialmente na construção de planos e do planejamento da cidade para os próximos anos. Bom, então eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos mais territorializados do plano, como, por exemplo, a mortalidade infantil, que é um indicador que já vem sendo acompanhado há bastante tempo pela Prefeitura. É importante sempre lembrar que a estrutura da Subsecretaria de Planejamento, ela conta com 3 grandes áreas. A área de planejamento, que é a área mais nova da estrutura da Subsecretaria, tem como função promover os diagnósticos e formulação das políticas, de maneira transversal com os diversos órgãos. Existe a área de monitoramento de projetos e metas, que tem a responsabilidade de acompanhar os planos que foram elaborados. E essa estrutura já é uma estrutura que vem das gestões anteriores e ela tem como principal objetivo fazer um acompanhamento de todas as metas, dos indicadores e dos marcos, para que a gente possa, de fato, saber se estamos caminhando na direção certa. E, ao mesmo tempo, buscar essa implementação. Quando é visto algum tipo de entrave, não é, para que aquela meta seja alcançada, essa estrutura é responsável por fazer essa sinalização e esse acompanhamento. E, além disso, o escritório de pessoas, de qualificação de pessoas. Então, essas 3 grandes áreas formam a Subsecretaria de Planejamento. Nesse sentido, por que eu estou falando isso nesse momento? Porque o indicador de mortalidade é um indicador clássico, bastante acompanhado, inclusive, pelo escritório de gerenciamento de projetos, né? E a gente vinha percebendo a importância de fazer um refinamento desse indicador. Havia uma meta para a cidade como um todo, se não me engano, a meta chegava a 10,5% na cidade, mas nós vemos, nos outros planos estratégicos, nós vemos uma grande discrepância entre as regiões. Então, por exemplo, na região de Santa Cruz, região de planejamento de Santa Cruz, esse índice de mortalidade infantil pode chegar a 21%, sendo que a meta que vinha sendo acompanhada anteriormente, né, era de em torno de 10,5%, se eu não me engano. Então, o que nós... Pode passar, Pedro, por favor. Como que nós tentamos avançar nesse planejamento? Fazer com que a mortalidade alcance 9,5%, mas que não haja uma discrepância muito grande entre as regiões. Então, a meta 17 indica que, bom, nós vamos ter uma meta para a cidade como um todo, de 9,5%, mas nenhuma região vai poder ter uma meta, vai poder ter uma mortalidade acima de 10,5 por 1.000 nascidos vivos. Então, essa é uma tentativa da gente fazer uma avaliação um pouco mais apurada, mais detalhada sobre esse ponto de vista. Bem como outras metas, várias outras metas interessantes, mas tem algumas mencionadas aqui, como ter 90% das crianças de 0 a 6 anos cadastradas nas estratégias de saúde da família, e isso, novamente, a tentativa de trazer uma lupa para enxergar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e especialmente no caso das crianças, né? No caso específico da educação, nós também temos uma variação entre as diferentes regiões, obviamente, mas, em geral, nós temos a Zona Norte e a Zona Oeste com uma situação de DEBs mais
um pouco piores do que a Zona Sul, Tijuca e a região de Irajá, né? Mas quando a gente vai novamente fazer ter um olhar um pouco mais apurado, nós vemos que aqui, por exemplo, vocês podem identificar o número de escolas que estão com IDEBs abaixo de 3,6. Então, por exemplo, nós vemos que na CRE, né, que é a divisão da educação, a CRE 4 tem 7 escolas com situação abaixo, com IDEBs abaixo de 3,6, ou seja, a meta que se estipulou, pode passar, Pedro, por favor. A meta que se estipulou, ela é de 5,5, tá? Ou seja, já é uma meta significativa quando a gente vê o conjunto, porque várias regiões têm IDEBs em torno de 4, mas é mais desafiador ainda para essas escolas que estão nessa situação de índices inferiores a 3,6, que estão bem distribuídos na cidade. Então, o objetivo é não só estipular uma meta, mas principalmente fazer com que ela seja mais efetiva do que, de fato, uma média para a cidade, uma definição mais geral para a cidade. Ao mesmo tempo, há outras metas, como a redução da reprovação por frequência, a redução à metade da reprovação por frequência, a melhoria da redução do percentual de distorção de idade série, entre outros. Na área de proteção ambiental, tem uma questão importante, que é a tentativa de um alinhamento entre o plano estratégico e o plano diretor, que define uma série de premissas e diretrizes de desenvolvimento urbano, e por vezes essa tentativa de fazer uma articulação entre os dois instrumentos nem sempre logrou muito êxito, né? A gente via que normalmente esses planos eles andavam de uma maneira muito separada e isolada. A gente tentou trazer um pouco dessas diretrizes de desenvolvimento urbano de forma mais clara para o plano estratégico. E uma delas é a questão do aumento das áreas de preservação, de maneira que a gente possa tentar alcançar um desenvolvimento urbano da cidade um pouco mais compacto, mais denso e menos espraiado, que é uma das grandes discussões e um dos grandes conflitos que nós temos na nossa cidade, que é exatamente um elevado custo de infraestrutura para que a gente possa promover um desenvolvimento urbano da maneira como vem normalmente ocorrendo, né? Então a gente vê uma cidade que se espalha com densidades nem sempre adequadas, normalmente baixas, e tem várias propostas no sentido de fazer com que esse crescimento seja um pouco mais compacto, mais denso e, mais ao mesmo tempo, com maior qualidade de vida para as pessoas. Então, nesse caso, pelo mapa, a gente pode ver nas áreas verde claro, as áreas já protegidas, e as áreas em verde escuro, elas são as áreas com relevância ambiental, mas não protegidas ainda. Então, a gente vê que o Rio de Janeiro é extremamente rico nesse ponto de vista, tem áreas ainda bem preservadas e apesar de não estarem, não serem objeto de proteção necessariamente ainda, e áreas agrícolas também com uma relevância muito grande, né, especialmente na Zona Oeste, na região de Guaratiba, no pé do maciço de Jericinó, e também na região de Santa Cruz, com colônias agrícolas ainda importantes, né? Então, há propostas nesse sentido de proteção e preservação também dessas áreas agrícolas. Então, como uma meta, por exemplo, aumento da área protegida da cidade em 4.000 hectares até 2020, também alcançar 70 quilômetros de margem de corpos hídricos com atividades de manutenção, e aí existe um programa da Prefeitura que é bastante antigo, o programa Guardiões dos Rios, e a proposta é que esse programa seja continuado e ampliado dentro do possível, né? E também há algumas propostas relativas a novos corredores de sustentabilidade, corredores verdes, que conectem diferentes regiões da cidade, em especial as áreas com maior carência de arborização e vegetação na cidade. Uma área de planejamento 3, por exemplo. Pode passar. Na área específica de habitação de interesse social,
Novamente, esse diagnóstico é um diagnóstico do grupo do plano diretor da cidade, que foi feito no ano passado, um diagnóstico que aprofunda a temática habitacional, a discussão habitacional, foi feito pelo Comitê de Acompanhamento do Plano, e ele avaliou uma série de aspectos ligados à questão habitacional na cidade, como, por exemplo, o mapeamento do déficit habitacional, que é de grande relevância. É importante nós termos uma ciência de onde está esse déficit, né? E, ao mesmo tempo, das condições de infraestrutura que existem na cidade para suportar um possível adensamento a partir da produção habitacional, né? E, a partir disso, foi desenvolvida uma proposta de áreas prioritárias para a produção de habitação de interesse social. Muito nessa linha, né, de privilegiar as áreas com maior disponibilidade de infraestrutura e, especialmente, a área central também, que é um dos grandes problemas, né, que nós temos hoje no sentido de desequilíbrio entre quantidade de empregos e de moradia. Pode passar. Então, por exemplo, nós temos aí a proposta de contratação de 20 mil unidades habitacionais para até 2020, beneficiar 100 domicílios com procedimento de regularização urbanística, que é uma meta extremamente audaciosa e elevada, e, ao mesmo tempo, lembrar que nos detalhes e nas propostas que estão colocadas nas próprias iniciativas, nós temos ali alguns dos resultados do grupo de trabalho, né, desse grupo de ação de habitação de interesse social, né? Ou seja, como, por exemplo, os estudos para regulamentação de possíveis instrumentos urbanísticos, avaliação e detalhamento do déficit nas diferentes regiões da cidade, conforme a avaliação do município, né, entre outros aspectos. Também é uma meta de garantir que 14 mil moradias não estarão em áreas de alto risco geológico e geotécnico. Isso tem que ser também avaliado por conta não só do risco, né, às famílias, mas do alto custo de algumas intervenções nessas áreas de alto nível de escorregamentos. Pode passar. Na área de empregos, que também é uma questão forte, importante, o desenvolvimento da centralidade no nível municipal, a gente tem que ter um maior equilíbrio. Obviamente que, num período de 4 anos, a gente não consegue, ainda mais com as condições orçamentárias, as restrições orçamentárias que nós temos que resolver ou dar conta de vários problemas que são de décadas, né? E, obviamente, que isso é bem complicado, mas é um indicativo importante, que é o seguinte: tentar ter um melhor equilíbrio entre a proporção de empregos e moradias entre as diferentes regiões da cidade, considerando uma possível descentralização em uma cidade mais polinucleada, né? Nós vemos aqui pelos tons de roxo, esse roxo mais claro é a P5, que tem 180 mil empregos, conforme dados do RAIS 2016, e a área central, a área de planejamento 1, tem cerca de 848 mil empregos formais. Nós vemos aí uma discrepância muito grande, principalmente se considerarmos o quantitativo de população. 27, essa barra roxa ou rosa, ela indica o número de pessoas em relação ao restante da cidade. Então, a Zona Oeste, ela possui 27% da população do município, mas tem somente 7,9% dos empregos. É a barra amarela, né? Enquanto que a área central tem 4,8% dos domicílios e 37% dos empregos, né? Então, pode passar, por favor. A proposta é fazer com que a gente aumente a oferta de empregos, especialmente na zona norte e oeste, de forma a reduzir a diferença entre os empregos formais e a população, pelo menos 2% até 2020. Tá? Ou seja, há aí uma tentativa de incrementar o número de empresas, em torno de 30%, especialmente nessas regiões, além de algumas outras metas relativas à capacitação de pessoas. Há ainda uma proposta de produção de habitação na área central a partir de estudos da Subsecretaria de Habitação
da Prefeitura. Pode passar. Que estariam no contexto daquelas 20 mil unidades habitacionais. E também implantar o modelo de descentralização administrativa das diferentes regiões de planejamento. Pode passar. Por fim, para concluir, uma meta relativa à integração metropolitana, que é o estabelecimento de convênios para troca e estabelecimento de parcerias entre os diferentes municípios da região metropolitana. Então, concluo aqui, agradeço a atenção e a paciência de vocês.